empate. Ele quer muito saber do gigante. De gigante? Aí, não tem jeito. tem uma coisa que, assim, eu preciso ser honesta, porque eu fui com o Donan e eu preciso ser com você. Eu não te vejo Sim, desde a pré-final. verdade. Né? E eu quero saber se você tá bem. Tô bem, cara. Eu estive aqui no programa. Superado. Né? Não. O programa de Já segunda-feira foi o último programa antes das minhas férias. E o que eu falei, e eu vou resumir novamente, pra mim o que aconteceu na final da Copa do Brasil é uma tragédia para o torcedor, para o coração do torcedor. O vascaíno não merecia o que aconteceu. Mas há 4 anos, e eu que já cubro o Vasco há 9, digamos assim, eu estava explicando por que o Vasco ficou na Série B. E eu vim aqui no programa na segunda-feira explicar por que o Vasco perdeu uma final de Copa do Brasil para o Corinthians. Então, como que eu posso olhar isso? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Sim. Eu prefiro, que eu sou um cara otimista na minha vida, olhar o copo meio cheio. Você é otimista? Eu sou otimista. Eu sou um cara otimista. Geralmente otimista. Não, é uma pergunta mesmo. Se tá ruim, vai dar certo, porque eu sou maluco. Então eu costumo ser pessimista. Não, eu sou otimista. Assim, não dá muito certo com o Vasco da Gama, mas na minha vida eu sou, otimista. O Fluminense tem me transformado numa pessoa... E é isso, E cara. na tua vida tem dado certo, né, Tem irmão? dado certo, irmão. Entendi. Não tem muita coisa do que reclamar. Igor Araújo, 99,53. É o gigante, vamos. E aí, temos novidades? Temos novidades. Eu vou começar falando do Brenner, porque eu acho que o mercado de transferências acaba sendo mais quente pra galera. O Vasco fez uma proposta de compra pelo Brenner. É um jogador que já jogou com o Diniz e teve o seu melhor momento, talvez, aqui no Brasil, com o Diniz lá no São Paulo. É um jogador que se encaixa nas características de ser um 9 diferente do que o Vasco tem hoje. O Vasco tem um Ryan, mas que o Ryan pode ser tudo, ele pode ser ponta, ele pode ser 9, então encaixar um jogador com o Ryan não é algo muito difícil. E tem o Verratti, que é um centroavante, cabeceador, é muito mais um cara que faz gol realmente, não à toa foi o artilheiro do Brasil, com 27 gols. E o Brenner chega para dar essa movimentação no estilo de jogo do Fernando Diniz, chegaria, né, no caso aceite a proposta, que é bem necessário para o Vasco. O Vasco precisa ter um jogador mais móvel, o Vasco precisa ter um jogador mais jovem, que consiga também, se não for titular, mudar o jogo no segundo tempo. Então, hoje o Vasco fez uma proposta inicial, proposta de compra, de fato, de forma parcelada. Essa proposta, ela é para justamente você abrir as negociações, e quando eu digo isso, abrir as negociações de forma oficial. Bater lá no clube e falar assim, ó, o que vocês estão achando dessa proposta aqui? E aí o clube vai voltar uma contraproposta, o que é totalmente normal, o Vasco vai avaliar se vale ou não, e depois volta com outra proposta, caso essa primeira proposta não seja aceita, e não deve ser aceita, é muito mais para abrir de fato. Então o Brenner, para mim, seria uma boa contratação para o Vasco da Gama. Por quê? Já se encaixa no estilo de jogo do treinador, o Diniz tem uma ótima relação com ele, é um garoto que o Diniz gosta, e agora a gente vai acompanhar esse ano nos próximos capítulos. O Alan Saldivia acabou de ser anunciado, inclusive. É um zagueiro que veio do Colo-Colo, 23 anos, uruguaio. E, cara, quando o Vasco fala em contratação, ainda mais com a situação financeira do clube, eu sempre me apoio no potencial que o Diniz pode tirar do atleta. Eu acho que o Rojas, que veio agora do Monterrey, é um jogador que é uma aposta, o Saldivia é uma aposta, e o Brenner voltando ao Brasil não vai deixar de ser uma aposta. Mas com o Diniz, ainda mais no estilo de jogo já pré-definido, eles podem crescer como atletas. Sim. O Carlos Andrés Gomes era uma aposta. Ele se tornou o jogador mais importante do Vasco na reta final. É engraçado, né? Porque pelo DVD, analisando, isso é informação. O DVD do Carlos Andrés Gomes seria vetado pela comissão técnica. Mas ele chegou aqui, jogou demais e conseguiu ser o jogador que ele está sendo. Como o Vasco hoje não tem uma grana exacerbada para ser criativo no mercado. Tem que ser criativo, tem que buscar jogador diferente. Como o Nuno, que ninguém conhecia. Sim, e acho que também tem uma coisa aí, né, Amanda, muito importante, que é esse alinhamento de Pedrinho e Fernando Diniz, né? Total. Parece que o ano passado, eles criaram uma relação, isso já existia, né? Mas ficou claro que existe uma relação de confiança. Total. O Diniz tem uma maneira muito particular de trabalhar, é o jeito dele, não é novidade para ninguém. E o Pedrinho entende que ele precisa de jogadores com características que atendam ao Perfeito. modelo dele de jogo. Isso não é que resolva todos os problemas do Vasco, mas facilita a relação e a conversa para buscar o que o Bruninho propõe de criatividade no mercado mesmo. Com certeza. E assim, o Vasco é um clube que tem muitos problemas, então ele não precisa ter mais um. A facilidade dessa relação do Diniz com o Pedrinho, ela é importante para o próprio funcionamento do Vasco. E, de novo, a mudança do calendário brasileiro, com o início antecipado do Campeonato Brasileiro, coloca uma pressão para cima dos clubes. Sim. E a questão do fair play também, financeiro, que vai ter um papel nisso. A gente tem diversos clubes endividados aqui no Brasil, colocam uma pressão para investimentos certeiros na janela. Eu acho que o Vasco vai
numa bola de segurança que já trabalhou bem com o Diniz, que é um jogador jovem, um jogador fazedor de gols e que vai ter uma característica diferente ali no elenco. Se vai dar certo ou não, são outros 500 que você vai depender ali do contexto do futebol brasileiro, da adaptação do Brenner, mas eu acho que é um investimento interessante que o Vasco está tentando fazer nessa janela. E a tendência é que esse investimento dificilmente passe de 5 milhões de euros, 6 milhões de euros. O Vasco não vai pagar muito mais, assim. O Vasco fez uma proposta, repito, com um parcelamento, e esse parcelamento é de acordo com o que o clube vai poder pagar a longo prazo. Porque você me falou, perguntou como é que eu tô? Eu acho que o Vasco está num caminho positivo, Bárbara. Eu também então, acho. assim, olhar para o que aconteceu na final vai muito além do que só o título. Vai muito mais num quesito de responsabilidade, austeridade, melhoria interna. Essa questão do fair play financeiro vai ter muito clube tendo dificuldade e o Vasco não vai ter essa dificuldade. O Vasco conseguiu homologar uma recuperação judicial. Eu acho que, desculpa te cortar, mas uma das coisas que o Vasco, pra mim, recuperou é perspectiva. Exato. Não existia. Vocês viravam um ano pensando já, tipo Total. assim, irmão, que loucura vai ser o ano que vem. E o Vasco tem perspectiva de crescer, cara. E agora a gente pode até falar sobre a SAF, né? Eu trouxe essa informação exclusiva. O Vasco negocia com o Marcos Lamáquia, que é o filho do José Lamáquia, dono da Crefisa. Não é filho da Leila, não tem relação com a Leila no sentido de sangue, de fato. Ele é filho da Júnia, que é da família do Aloísio, que era um banqueiro muito conhecido, foi dono do Banco Real, hoje eles têm o Banco Alfa. Então o garoto é herdeiro de duas frentes diferentes. Então ele tem conversado com o Vasco da Gama em reuniões diárias. O NDA foi assinado. O que é o NDA? É um documento que você assina para você ter acesso aos documentos do clube, informações sobre finanças e tudo mais. Com a recuperação judicial homologada, você tem a possibilidade de você prever a dívida do Vasco. Então, o cara que é comprador, vamos dizer que você quer comprar essa xícara aqui, mas essa xícara ela está parcelada em 10 vezes de R$100. Você que quer comprar essa xícara, você já sabe que você vai pagar 10 vezes de R$100 nela. Então, isso é muito importante para o comprador. E o Vasco da Gama tem reuniões frequentes, não só com o Marcos Lamáquia, mas também já com a frente dos seus advogados para acertar questão contratual mesmo. Para que esse memorando de entendimento seja formulado, o Vasco apresente ele ao Conselho e, a partir disso, seja assinado e o Vasco consiga, de fato, ter uma negociação para a venda da SAF, entre 70% e 90%. Então, o que eu posso atualizar é: as negociações são quentes. O clube está muito otimista para isso acontecer já nessa temporada. Isso é fato mesmo, é negociação muito quente. Boa. O Vasco muito provavelmente vai ser vendido em 2026. Vamos ver, então. O que ia rolar de atualização, você conta pra gente, tá, Pode deixar. Pedrosa? Você que tá sempre por dentro do que acontece no Deixa Vasco. comigo. E é isso, é um clube em recuperação judicial, é um clube que tem um presidente que é apaixonado, né, pela instituição, colocou os bens dele, né, em jogo para poder recuperar o Vasco. E eu realmente, assim, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que eu sou dinizete pra caramba, eu acredito muito no trabalho que ele pode desenvolver no Vasco, principalmente depois do que foi feito ano passado. E eu acho que, assim, o meu olhar para o Vasco é de respeito e de perspectiva. Eu olho e falo assim, tá aí, o Vasco pode beliscar outros títulos na temporada, pode chegar mais, né? Porque não é só ganhar. Claro. A gente só fica satisfeito quando ganha. Mas ganhar, Copa Sul-Americana, ganha um. Copa do Brasil, ganha um. Se Brasileirão, colocar de ganha novo um. ali, como um postulante. Tá entre os grandes, pô. Grandes no sentido de grandes para vencer as competições. Porque, pô, a torcida é muito apaixonada, é um clube com uma história foda. E eu acho que esse é o caminho do Tem a Vasco. questão que muita gente me pergunta também sobre o Verratti, tá? Em relação à saída ou E aí? não. Cara, a informação que eu tenho é a seguinte: o Verratti é um jogador que tem mais um ano de contrato com o Vasco da Gama. Ele ganha um alto salário, sim, na casa ali dos 800 mil reais. É um jogador que foi muito importante. E o Vasco em si, a informação que eu tenho é que o Vasco em nenhum momento colocou o Verratti no mercado. Então, assim, uma coisa é o Cerro Porteño fazer uma proposta e tentar conversar com o jogador, convencer o jogador. Outra coisa é o Vasco colocar esse jogador no mercado. O Vasco não fez isso com o Verratti. O Vasco fez isso, por exemplo, com o David. Entre outros atletas que estão no elenco e que vão ser colocados no mercado. Assim, o Hugo Moura é um jogador negociável? Extremamente negociável. O Tietchan pode ser um jogador negociável? Extremamente negociável. O Vasco não encara o Verratti dessa forma. O Fernando Diniz falou isso ontem na coletiva, o Admar também falou isso na coletiva, e eu entrei em contato com fontes em relação ao Verratti, e o que me disseram foi o seguinte: o Verratti é jogador do Vasco da Gama. Existem clubes que procuram o Verratti? Sim. Existem clubes que fazem propostas pelo Verratti? Sim, é tudo verdade. Mas hoje o Verratti segue no Vasco da Gama. É porque é bom explicar, porque já tinha muita gente falando que o Verratti ia viajar para o Paraguai. Isso não aconteceu. Se vai acontecer amanhã, aí futebol. Pode ser que Não é ele mãe de vire- nada, né, irmão? Não sou mãe de nada, assim. Pode ser que ele vire pra diretoria e fale, ó,
Eles estão me oferecendo 2 anos de contrato, 3 anos de contrato, eu tenho 37 para 38 anos. Eu tenho que pensar na minha vida. O Vasco, nesse momento, ainda mais que o Verratti hoje está numa posição de reserva, não vai renovar mais um ano com um jogador que ganha 800 mil reais, que é reserva. Não faz nem sentido, ainda mais pelo momento financeiro do clube. Se fosse o Flamengo, não deveria fazer isso, porque o cara é reserva. Entendeu? Agora, hoje, o Vasco, repito, mantém o Verratti como peça crucial. Não só dentro de campo, mas por ser um papel de liderança também. Eu não dispensaria não negociar, a não ser que faça muito sentido pro Verratti e pro clube. Acho um jogador muito útil, baita identificação que ele tem. Obviamente que muitas vezes a gente viu ele não goza mais daquela titularidade que há pouco tempo ele tinha, Sim. mas isso não quer dizer, gente, futebol é uma coisa, acho que, complicada, né? Acho que envolve vaidade, a própria dinâmica do jogo, as substituições, elas são, né, muito pontuais, mas o fato do Verratti hoje não ser o principal jogador do Vasco não diminui em nada a importância dele, na minha opinião. Concordo. Ele pode ser Ele sai. utilizado, ele é importante. Até ele porque esse calendário é maluco, né, Bárbara? Ele é Então vai dedicado. ter minutos, pô. Claro! E tem uma característica diferente no elenco. Se você tira o Verratti do seu elenco, você vai ter que contratar um centroavante com a mesma característica dele. Será que você vai conseguir, nesse mercado, com os recursos que você tem disponível, um cara que tem a capacidade de decisão do Verratti? Não sei. Tem o GB na base, que tem essa característica. É bom jogador, mas eu acho que o Verratti, Amanda, e aí vai muito de encontro com o que você falou, ele vai muito além do campo. Sim. Ele é uma referência para os caras. Todo mundo gosta dele, assim. Ele é um líder de fato. Ele consegue carregar o que o torcedor sente para dentro de campo. Então, a importância do Verratti hoje, ela vai até, para mim, é mais importante até nesse quesito de presença do que de fato técnica. Mas ele vai continuar metendo os golzinhos dele. Uma dúvida, Pedrosa. Assim, o Vasco pediria alguma coisa para liberar o Verratti? Não. Ou se fosse um... Não, muito provavelmente, se o Verratti chega pro Vasco e fala assim, ó... Quero ir. Quero ir. Vocês vão estar aqui abrindo mão de um contrato. Porque aí... É isso. E você deixa de pagar. É isso. Você deixa de pagar. Perfeito. Se ele ganha 800, vamos botar 10 meses aí de temporada, são 8 milhões de reais. Boa. Então você consegue enxugar a tua folha e talvez trazer outro atacante. A questão do David, que é o atacante que o Vasco botou no mercado. O David ganha cerca de 600 a 700 mil reais. Para ser reserva, não serve pro Vasco. Não serve, entendeu? Não faz sentido. E os padrões financeiros, É exato, isso, né, que exato, se encaixar exato. não é fácil. Bom, é isso. Vasco da Gama, então, buscando se reforçar para a temporada, ainda tem essa quentíssima da SAF. Inclusive, o Gabriel Simões bate muito nessa tecla também. Eu e ele, a gente fica nessa coisa da... Eu sou a tiazona chata, né? Assim, eu acho que a SAF ainda tem muita coisa no Brasil para a gente entender. O modelo de SAF que funciona, que não funciona. É tudo muito embrionário ainda no futebol brasileiro. Né? Então, até a gente, né, tá tentando se familiarizar um pouco mais com... É por isso que as discussões existem. Sim, porque sim, óbvio. quem vai vender tem que proteger o clube. Tem que ter condições de você proteger a instituição. Sim. Gatilhos para você defender a instituição, o que eles pensam como projeto esportivo e não fazer o que aconteceu com o Vasco, infelizmente. Isso que eu ia Que falar. é fechar Vasco o sofreu. olho e vir uma empresa picareta, faliu e não pensa na estrutura. O Vasco hoje já está num sistema tão avançado de alinhamento com os possíveis compradores e o próprio Vasco de que tem que reformar o CT, de que tem que investir na estrutura, de que tem que valorizar a base, de que tem que manter os conceitos do clube, enfim. Senão vai dar merda. Exatamente. Não dá pra competir Exatamente. se você não se reorganizar. É o que eu falo, eu não tenho problema em o Fluminense ser vendido. Eu não quero que seja vendido por dinheiro de pinga. Perfeito. E pra qualquer pessoa, porque aí pra mim não vale a pena. Rapaziada, gostaram do vídeo? Então me dá aquela moral, sininho de notificações e inscrições para ajudar a gente a crescer aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Também deixa o seu like para divulgar cada vez mais os nossos vídeos e o seu comentário aqui é importante. O que você achou da notícia do Vasco aí, que fez uma oferta pelo Brenner? O que ele veio também falando a respeito do Verratti, que o Vasco não colocou o jogador no mercado. Eu acho que isso aí é uma jogada do empresário do atleta cavando uma renovação com o Vasco, só que eu acho que dessa vez ele deu com burros na águas. E também a respeito da SAF aí, que ele cravou que o Vasco vai ser vendido esse ano. Seu comentário aqui é importante. Se você quiser ver esse programa na íntegra, geral da Cazé TV, lá no @Cazé TV no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!